deixar. Mas eu gostaria que fosse na outra semana. Tá? Porque nós tivemos vários feriados. Ah, mas teve reposição, mas a nossa... Professor. Oi. A Juliana está assistindo aqui comigo, que o celular dela não está prestando. Tudo bem. Importância não. Entenderam? Os feriados que tiveram na segunda-feira, que nós teríamos reposição outros dias, vocês não tiveram porque vocês estavam tendo outras disciplinas, é isso? Foi, estava tendo reposição. Então, exatamente. A minha justificativa em relação à coordenação vai ser essa. Vou apresentar a eles exatamente isso, que não foi possível dar toda a matéria da P1 para vocês em função dos feriados que teve na segunda-feira. Ok? Mas até amanhã à tarde eu já dou as respostas para vocês. Me cobrem pelo WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. Não é esse aqui não, senhor Anderson? Não, o branco não é. Esse aí, mas eu quero um branco para ligar ele. Que branco? O lugar que liga isso aqui, ó. Não é esse aqui não? Ah, não, não. Ah, esse aí. Aqui não mesmo. Ok. Esse aqui. Eu acho que é esse. Não vou ver. Me desculpe, gente. Meu sugo. Então vamos lá. Lembra que eu passei para vocês que colocassem para mim as classificações, características de cada dente? Tá? Então nós já demos uma adiantada nessa aula. Em relação às características, conicidade, número de raízes, quando é que o dente erupciona, quando é que ocorre a formação do ápice, a risogênese completa, quando é que... Qual que é o tamanho médio do dente, tá bom? Então nós vamos passar um pouquinho rápido essa parte. Então vamos lá. Os incisivos centrais superiores, lembra que eu disse a vocês que não existe dente reto, tá? Por mais que ele pareça reto, no caso dos incisivos centrais, tá? Existe uma curvatura que vocês só enxergam se você mudar o ângulo. Ó, esse dedo está curvo, e se você olhar exatamente de frente, você não vê curvatura nesse dedo, tá? Se você olhar assim, você vê o tanto que está curvo. Isso acontece com os incisivos centrais superiores. A gente consegue fazer um movimento vestíbulo-lingual no dente, e essa raiz apresenta-se curva nesse sentido, direção vestíbulo palatino. Ok? Isso é importante saber? Sim. Porque cada vez que eu coloco a minha lima dentro de um canal que tem curvas, é como se a minha lima estivesse fazendo um arame, ó. Vai e volta, vai e volta. Isso pode causar fratura. Correto? Então, os incisivos centrais superiores, eles apresentam um canal. Lembra que a gente falou sobre forma de contorno e forma de conveniência? Lembram disso? Então, o que daria a nossa forma de contorno? Quem é que dá a nossa forma de contorno do dente? Paredes circundantes. Lembra que eu falei quando a gente corta a tampinha da laranja e a gente olha para a laranja de cima, a gente vai ver a forma circular. Se a gente corta uma carambola, uma tampinha da carambola, a gente vai ver uma forma triangular, estrela. Então, essa característica da anatomia, da forma de contorno de cada câmara pulpar é dado pelas paredes circundantes. No caso do dente, a dentina. Correto? Então, apresenta normalmente uniradicular, tá? Raramente apresenta 2 e muito raramente 3. Apesar de que eu já vi um dente, inciso central superior, com 3 raízes, tá? Lá na pós-graduação em Araguaína. Mas isso, desses 33 anos que eu tenho de profissão, eu só vi um. Então, quer dizer, e olha que eu tenho visto bastante dente. Bom, quais são as características principais que eu preciso saber desse dente? Eu preciso saber do inciso central que ele tem uma inclinação, nós já falamos, né? A sua raiz para a palatina. Isso é importante porque quando eu vou fazer o acesso a esse dente,
Eu não posso entrar com a minha broca reta, eu tenho que lembrar que eu tenho que inclinar a minha broca em direção a palatino. Então aqui está o incisivo central, olha só, com esse dentinho mais reto, né? Parece bem reto, né? Na verdade, ele não é tão reto assim. Como é que seria o meu acesso ao dente? Lembre-se, sempre o meu acesso será com brocas esféricas de tamanho proporcional à câmara pulpar. Eu cheguei a comentar com vocês sobre o pneuzinho da Jog, daquela motoquinha, e o pneu de um caminhão. Quando eu passo com... Comentei, né? Não, professor, não lembro. Não, quando eu passo... Comentou. Comentei. Quando eu passo numa estrada que tem um buraco de diâmetro 40 centímetros, que seria mais ou menos 2 dedos, um diâmetro assim, 40 centímetros, de jogue, eu vou cair, a moto vai tombar. Se eu passar de caminhão, ele nem vai sentir, ou seja, o diâmetro do pneu é bem maior do que o diâmetro do buraco. Isso vai acontecer também aqui. Se eu não olhar e não examinar antes o diâmetro da minha broca em relação à minha câmara pulpar, eu posso causar acidentes iatrogênicos, ou seja, causados pelo próprio dentista. Vamos aproveitar esse slide que está aí e lembrar que eu disse a vocês, nós sempre vamos fazer o acesso com brocas esféricas, tá bom? Então, ignore essa broca cilíndrica que está aí, tá? Imagine que ela seja uma broca esférica. Nos incisivos centrais, a nossa direção, o nosso ponto de eleição vai ser no forame cego, um pouquinho abaixo, e a nossa direção, lembra? Penetração da agulha, penetração da broca, vai ser perpendicular à face palatina até a metade da distância vestíbulo palatino. E não até eu cair dentro do dente. Esquece aquele negócio de falar, a broca tem que cair. Não, não chega a esse ponto. Eu vou penetrar com a minha broca até a metade da distância vestíbulo palatino e depois eu vou colocar a minha broca ao longo eixo do dente. Então segue a figura aí, ó. Figura 1, na quarta imagem superior, imaginando que essa broca seja uma broca esférica, eu penetro com a minha broca perpendicular à face palatina até a metade, vocês estão vendo a setinha lá, né? Até a metade do dente, e daí para frente eu inclino ao longo eixo do dente. Na hora que eu sentir ou perceber que a broca caiu, ou mesmo que não tenha caído, de vez em quando eu tiro a broca, confiro com a sonda reta, se não já rompeu o teto, aí eu vou fazer movimento de tração. Vou puxar a minha broca. Por que eu vou puxar a minha broca? Olha só. Se eu pego a minha broca e vou fazendo esse movimento aqui de penetração, eu corro o risco de romper uma área maior do que o necessário. Eu tenho que preservar tecido dentinário bom, né? Remover apenas o tecido cariado. Tecido dentinário bom, eu tenho que preservar. E por que quando eu faço movimento de tração eu preservo? Um bom exemplo disso, sabe aqueles cortador de queijo que você pega e faz assim, fazendo movimento de tração? Ele não tem um limitador que vai cortar o queijo em fatia, fininho? Aquele delimitador vai funcionar como se fosse a minha broca. Imagine que aqui o meu braço, meu punho, é a broca. Aqui está a cabeça da broca, aqui está a haste onde coloca a broca, da caneta. Essa parte aqui, ó, essa parte aqui, o encontro da haste com a broca vai funcionar como meu delimitador. Eu vou fazendo esse movimento aqui, ó, e vou cortando de pouquinho em pouquinho até eu remover todo o teto da câmara pulpar. Lembra que eu disse que nós não podemos remover só um buraquinho e fazer o canal. É preciso que eu remova todo o teto da câmara pulpar. Qual que é um dos né, inconvenientes mais importantes que pode acontecer se eu não remover todo o teto da câmara pulpar? Naquele... Alô? Alguém aí? Naquele remanescente de teto que tenha ficado, pode ocorrer retenção de sangue, restos necróticos, e isso vai causar, imediato, um escurecimento do dente. Tá?
Então, se vai reter sangue, resto necrótico, tecido dentinário, esse tecido vai ficar necrosado nessa região e isso vai causar escurecimento dentário, tá? Então, posso fazer só um buraquinho no dente? Não. Por quê? Porque vai reter restos necróticos e isso vai causar alteração da cor do dente. Sem falar se vai ter resto necrótico, vai reter bactéria, e isso pode causar uma recidiva, tá? Uma recontaminação no canal dentário. Correto? Então, vamos lá. Ponto de eleição abaixo do cíncro, superior vai ser abaixo do cíncro. Abaixo do cíncro, inicia-se perpendicular à face. O que é perpendicular, gente? 90 graus. Se a face palatina está inclinada, perpendicular vai ser isso. Se ela tivesse reto, seria isso, tá? Então, perpendicular formando 90 graus. Então, perpendicular à face palatina, igual aqui na figura 2. Olha aqui, ó. Figura 2, tá aqui, tá? Então, tá aqui, ó. Perpendicular, 90 graus. Não tá 90 graus aqui, mas vocês entenderam, né? Aí, quando chegar na metade dessa distância daqui até aqui, ou seja, aqui, tá? Eu mudo a lente, a broca, nesse sentido, tá? Ah, lá, mudou para esse sentido agora, que é ao longo do eixo do dente. Ó, imagina que o nosso dente continua aqui, ao longo do eixo do dente seria isso, certo? Na hora que eu cair, ou tiver a sensação de romper o teto, eu vou fazer movimento de tração com a broca esférica e vou remover todo o teto da câmara par. Na hora que eu removi todo o teto da câmara par, o que eu descobri? O que eu descubro quando eu removo todo o teto da câmara par? A polpa? Não. A forma de contorno. Forma de contorno, exatamente. Isso mesmo, tá? Então tá aqui, ó. Forma de contorno. Aí, ó, descobri a forma de contorno. Aí, beleza. Pega a minha lima, coloca a minha lima dentro do canal. Se a minha lima estiver pegando em alguma beiradinha, tá? Lembre-se, a minha lima precisa de entrar livre, leve, solto. Tem que fazer a forma de conveniência, então, né, professor? Exatamente. Mas a forma de conveniência só vou fazer se precisar. E como é que eu vou saber se vai precisar? Não conseguir entrar, né? Exatamente. Se a minha lima não estiver entrando livre, leve e solta, aí eu tenho que fazer a minha forma de conveniência. E o que é a forma de conveniência? É você, tipo, fazer um desgaste, né, do dente para que ele fique, né, mais livre, alguma coisa do tipo, assim. Não é nem do dente, é da borda. Ou seja, eu vou alterar a minha forma de contorno. Alterando a minha forma de contorno, eu vou transformar em forma de conveniência. Correto? Então tá aqui, ó. Abaixo do símbolo tá aqui. Abaixo do símbolo. Vou pegar outra cor aqui, né? Porque branco no branco não vai resolver, né? Então aqui, ó. Abaixo do símbolo, não precisa nem ser lá em cima, não. Pode ser aqui, ó. Essa seria o meu ponto de eleição. Certo? Então eu penetro perpendicular essa parte aqui e depois eu vou lembrando que a minha forma de contorno, eu já tenho que saber, né? Ela é triangular, de base voltada para incisal. Então, triangular, de base voltada para incisal. Então, eu já vou, quando eu penetrar com a minha broca, eu já vou fazendo movimentação assim, ó. Ó. Desse movimento aqui, ó. Puxando para remover todo o teto. Olha aqui, ó. Na hora que eu romper o teto, ó, lembra da pré-cavidade? Eu fiz a pré-cavidade. Qual que é a intenção de fazer a pré-cavidade, gente? Que eu falei para vocês? Por que eu faço a pré-cavidade? Ó, tipo de questão de prova, hein? Qual a importância da pré-cavidade? É para fazer com que na hora que romper o teto, a broca tenha mais sustentabilidade, professor. Exatamente. Eu tenho mais controle na hora que eu vou fazer a minha queda na câmara base, se é que vai acontecer, né? Mas eu tenho que prever que possa acontecer isso. Então, fiz a pré-cavidade, rompeu, aí eu vou fazer o movimento de, assim, ó, trazendo com a broca assim, ó, tá? Eu vou mostrar o vídeo depois para vocês, fazendo esse movimento aqui.
E aí eu chego na minha forma de contorno, que está aqui, ó. Forma de contorno. E quando eu coloco a lima lá dentro, se eu perceber que está pegando em algum lugar, eu venho e faço um desgastezinho maior, transformando a minha forma de contorno em forma de conveniência. Ok? Os incisivos laterais, eles são parecidos com o central. Só que o central apresenta a distância mesiodistal muito próximo da cérvico-incisal, tornando o dente mais quadrado. Enquanto os laterais é como se fosse o central achatado. Eu achato ele e diminuo a distância mesiodistal, fazendo com que ele fique maior no sentido cérvico-incisal do que mesiodistal, tá? Então ele fica um dente mais alongado, correto? Mesma coisa, é um dente que nasce com 7 anos, apresenta também um canal, apresenta um forame, ele tem a risogênese completa entre 10 anos, né, porque ele nasce de 7 a 8, então entre 10 e 11 anos de idade, tá? Uma curiosidade, lembre-se que todos os dentes vai ter uma coisa que vai chamar mais atenção. No incisivo central, o que chama mais atenção é que ele é um dente mais quadrado e apresenta curvatura no sentido vestíbulo-palatino. No incisivo lateral, ele tem uma característica muito e extremamente importante a gente entender. Esse dente apresenta uma dilaceração, um desvio, bem na pontinha da raiz, assim, ó, como se fosse o meu dedo aqui, ó. Ele é retinho, aí lá na pontinha ele tem uma inclinação para distal e para palatino. Isso é importante porque se esse incisivo lateral é o dente que apresenta maior inclinação para palatino, imagina um dente desse com necrose que provoca um abscesso dentário. Esse abscesso vai inchar o rosto aqui na vestibular ou lá no palato? Se a ponta da raiz está mais próxima do palato, é mais provável que esse abscesso seja formado lá no palato. Então, se eu tenho um incisivo central, um incisivo lateral, os dois estão com problema, e o paciente apresenta no consultório com abscesso na região anterior, qual vai ser o dente com problema? No meu diagnóstico, eu já posso dizer com certeza que é o central. Se o paciente chega no consultório, os dois dentes estão com problema, eu estou na dúvida qual dos dois tem abscesso, se é o abscesso é no palato, eu já posso dizer que o dente que está com problema é o incisivo lateral. Correto? Então essa é uma característica extremamente importante que nos ajuda muito no diagnóstico. Não deixe eu esquecer de falar com vocês o que eu fui atender no consultório agora e a iatrogenia causada por um colega nosso, tá? Não vou falar o nome, claro, mas um ex-aluno nosso da faculdade. Ou uma ex-aluna, não sei, não vou falar o nome, nem sexo. Nem gênero, né? Tá? Mas eu preciso de falar para vocês. Correto? Mostrar a importância de algumas coisas. Então, olha só. A característica desse dente. Ele apresenta, é o mais inclinado para o palatino. Olha só quanto que ele apresenta. 20 graus. Lógico, eu não quero que vocês decorem isso, gente. Quantos graus. E no sentido mesodistal, ele apresenta 5 graus para distal. Né? Mas ele lembre-se que ele tem uma pontinha, ó, uma característica dele é essa pontinha, que é o terço apical ligeiramente desviado para distal e palatino. E é uma curvatura muito importante de saber. Só de curiosidade, qual o dente que mais se retrata o canal? Retratar o canal é você tratar o canal novamente quando não teve sucesso. É? Qual que é o dente que mais se retrata o canal de toda a arcada dentária? Por incrível que pareça, o incisivo lateral superior. Por quê, professor? Foi feito, lógico, gente, não sou eu que estou falando isso, tá? Apesar de que a minha experiência de todos esses anos diz que é exatamente isso mesmo. Por quê? Porque todo mundo, inclusive aqueles que acabaram de formar, que estão querendo ganhar dinheiro, e tem que fazer isso mesmo, é lógico, né? Só que tem que prestar atenção.
ver assim, não, central, lateral, são dentes fáceis, professor, um canal só, ixi, mole para mim, eu vou ganhar esse dinheirinho fácil, fácil, não vou mandar lá pro professor Henrique não, para quê, gente? Eu mesmo faço esse dente. Aí vai fazer e não lembra do detalhe da inclinação do terço apical. E muitas vezes ele faz isso, ó, perfura lá no terço apical, porque ele não consegue, ele não lembra dessa curvatura e não presta atenção nisso, coloca limas grossas e a lima grossa não tem flexibilidade e aí você causa uma perfuração no terço apical, tá? Então, só por esse detalhe, tá, dessa iatrogenia causada principalmente desse dente, nós devemos ter uma atenção especial a ele, tá? Merece até uma questão de prova em cima desse dente aqui. Outra coisa importantíssima que pode ser causada nesse dente, que nós já falamos lá atrás, que é uma das alterações da cama pulpar. O que é isso aqui? Que nós falamos lá atrás. Como é que se chama isso? Forame cego, causando uma invaginação, uma alteração da câmara pulpar, um dente dentro do outro, desindente. Lembraram? Nós já falamos isso, gente. Tem certeza que falamos sobre isso. Então, o desindente é uma alteração, é uma situação que acontece, tá, no forame cego, principalmente no incisivo lateral superior. A invaginação aqui, Isso pode ser mais fundo, isso vai alterar a nossa câmara pulpar. Passa para cá, o campo, olha, alterou completamente. Então, o incisivo lateral superior é o dente que mais apresenta descendência. Forma de contorno, então, na hora que eu removo o teto, eu vejo uma forma triangular, de base voltada para, base aqui, base voltada para incisão. Por que, professor, que a forma é triangular? Veja bem aqui, Vou voltar para o pincel branco. A face vestibular é mais larga, a face palatino é menos larga. Quando eu emendo aqui e aqui, forma um triângulo. É isso que é face triangular. E isso aqui é o quê? Paredes circundantes. Aqui, paredes circundantes. Aqui, paredes circundantes. Então, essas paredes circundantes são formadas de dentina e elas que vão dar a característica da forma de contorno, que nesse caso é triangular. Correto? Qual que seria meu acesso? Inicia-se do mesmo jeito. Cíngulo, milímetro abaixo do cíngulo, inicia-se com o ponto de eleição, inicia-se com a broca esférica, tá? Não é essa broca, a broca esférica. Broca esférica, tá? De perpendicular à face palatina, 90 graus aqui, perpendicular à face palatina, e até cair? Não é até cair, até a metade da distância vestíbulo palatino. A metade vai ser exatamente aqui. Deixa eu voltar para outra cor aqui. Vestíbulo palatino, a metade vai ser aqui. Então a broca vai vir até aqui, quando chegou aqui ela para e muda a inclinação para longo eixo do dente. Rompeu, vou fazer um movimento de tração, tá? Movimento de tração, até remover. Repara aqui, olha, um cantinho aqui, Como é que eu descubro que isso aqui ainda é teto? Eu pego aquela sonda de dentística, gente, aquela que faz assim, e vou fazer um movimento de tração. Aí ela agarra, tá agarrando? Professor, tá bom? Aí o professor vai pega ali a sonda. Tá agarrando ainda. Vai lá e retoca mais. Aí você vem com a broca esférica e faz isso aqui, movimento de tração. Devagarzinho, vai pincelando, até remover tudo. Removeu. Só que aí tem um pouquinho aqui, Aí eu venho, tirei. Pronto. Tirei, aí quando eu tiro, olho de cima para baixo,
eu vou ver essa forma aqui, ó, triangular, de base voltada para a incisão. Correto? Outra coisa extremamente importante nos incisivos laterais, e nós vamos ver que isso também acontece nos caninos superiores, é isso aqui, ó. Essa parte rosada, vocês estão vendo aqui, nós vamos chamar isso aqui de concrescência concrescência dentinária. Concrescência dentinária. O que é concrescência dentinária? Lembra lá em anatomia que a gente falava assim, a parte interna do dente corresponde à parte externa. Guardem isso, que lá em endodontia isso vai servir para vocês. Então, como que é a anatomia externa do incisivo lateral? A anatomia externa do lateral apresenta-se uma cinturinha na região cervical, ó, faz isso e isso. E essa inclinação aqui, ó. Olha aqui no desenho, ó. Ó, isso para isso. Esse estrangulamento que tem aqui também vai acontecer lá dentro. Ó, tudo que acontece aqui fora, acontece aqui dentro também. E esse estrangulamento, que é a concrescência dentinária, vai provocar um estreitamento na câmara pulpar. Imagina, gente, se eu tivesse que limpar esse canal aqui, com esse estrangulamento aqui, eu ia passar por um lugar mais fino e depois ia cair um lugar mais amplo. Por isso que não dá certo. Por isso que eu não posso fazer só um buraquinho aqui, ó. E eu preciso de remover todo o teto. Então, tudo isso aqui, ó, tudo isso será removido. Então, deixa eu limpar aqui de novo, para mim poder mostrar para vocês. Então, tudo isso aqui, ó, na hora que eu fizer, ó, até, ó, eu divido a raiz aqui em 3 partes, ó, um terço apical, terço cervical, terço apical, terço médio e terço cervical. Então, ó, o início do terço apical, que é esse ponto aqui, eu vou traçar uma linha daqui até o meu 5, e é baseado nessa linha reta, eu vou remover toda a parede, fazendo uma conicidade. Professor, por que essa conicidade? Qual a importância de se ter uma característica cônica do meu preparo do dente? É simples. Quem de vocês já foi à praia e pegou um baldinho de areia, botou areia molhada aqui dentro e virou para fazer um castelinho? Aí você tira, a areia fica ali. Correto? Fizeram isso, não fizeram? Por que que essa areia que foi colocada aqui, mesmo que você socou ela molhada, quando você virou, ela vai sair e vai ficar ali? Porque as paredes do balde são divergentes. Não tem retenção. Se essas paredes do baldinho, se ao invés de ser um baldinho assim, fosse um baldinho reto, tá? Reto, o que ia acontecer? Você ia socar a areia aqui dentro, então que você virasse, não ia sair. Correto? Eu preciso, então, que as minhas paredes sejam divergentes, tá? Que o meu canal seja cônico. Para quê? Facilitar a limpeza do meu canal. Correto? Por exemplo, sabe aquele copinho americano que todo mundo tem, que o pessoal gosta, fala copo sujo para tomar cerveja, que é um dos melhores que tem, não é? Lá no boteco você pede logo um copinho daquele sujo, chamado copinho americano. O que acontece se você tiver um copinho desse cheio de água? Aí você pega outro copo e coloca dentro dele. O que acontece com aquela água? Hã? O que acontece com a água que eu coloco? Transborda. Transborda. Por que ela transbordou? Por que ela escoou? Porque as paredes do copo são divergentes. Se esse copo tivesse as paredes retas e o outro copo também tivesse a parede reta, o
que ia acontecer? O copo ia entrar dentro do outro? Não, porque tinha água e essa água não ia escoar. Entendeu? Então, para facilitar o escoamento da água, no caso do copo, aqui no dente, o escoamento da sujidade que está lá dentro, as bactérias, lama dentinária e toda a podridão que está lá dentro, inclusive o líquido que eu vou jogar lá dentro para lavar, vai lavar e vai causar aquele escoamento, removendo toda a sujidade que está ali dentro. Então, essa característica é importantíssimo que ela seja preservada. No final do meu preparo do canal, no final da minha instrumentação, eu falo instrumentação, é remodelação ou modelação, é como se eu estivesse pegando uma bola de barro e esculpir nela um dente. Uma cera, igual vocês faziam lá em anatomia dental, e pegar com um alecron e esculpir o dente. Eu estou remodelando, eu estou esculpindo o meu canal. Tá? Agora me diz uma coisa, qual que é mais fácil? Você pegar e transformar um canal numa coisa cilíndrica assim, tem que ser cilíndrico, não precisa, só isso que eu quero, ou você pegar, desenhar o dente, fazer cia cervical, ameia, lamelas, glóbulos e tudo mais. Por isso que eu falo, endodontia é complicado, é delicado, mas em a questão de habilidade, é muito mais fácil do que você fazer um dente, esculpir um dente. Correto? Então, vamos procurar fazer corretamente para que a gente possa ter um favorecimento da limpeza intrarradicular. Correto? Olha só. Olhando de perfil o dente, olha só. Isso aqui, ó. Como é que nós chamamos isso aqui? Concrescência dentinária. Correto, gente? Então, essa concrescência precisa de ser removida. Nós vamos estudar isso no próximo tema nosso, que vai ser preparo do terço cervical e médio. Desculpa. Onde nós vamos entender o porquê, tá? Uma das razões é essa, né? O porquê que esse preparo precisa de ser cônico. Lembra? Eu preciso de entrar com a minha lima daqui até esse ponto, que é o início do terço apical. A minha lima tem que entrar até aqui, de que maneira? Pressionada? Na marra, com força? Não. Livre, leve e solta. Correto? Caninos superiores. Nós já falamos de uma característica importante dos caninos superiores. Quem se lembra? É o dente mais longo da arcada. Quando eu falei de comprimento médio do dente, eu disse a vocês que nós poderíamos fazer uma média disso. Ou seja, todos os nossos dentes vão medir 21 milímetros. Foi isso que eu falei? Exceção. Incisivo lateral superior, 23. Canino inferior, 25. E canino superior, o mais longo de todos, 28. Correto? Lembra disso? Outra característica importante dos caninos superiores, além de ser... Olha, gente, nós tivemos ano passado um aluno que abriu um canino superior com 33 milímetros. Vocês têm noção o que é isso? 33 milímetros é maior do que a nossa lima maior. A lima maior que nós temos, ela mede 31 milímetros. Como é que uma lima de 31 pode instrumentar um dente de 33? Depois nós vamos explicar isso para vocês. Mas entenderam a gravidade da coisa? Agora imagine, se você não tem conhecimento anatômico, se você não tem capacidade de descobrir esse tamanho ou de conhecer isso, você vai fazer um canal de um canino até 21, 22, que é a média, vamos dizer assim. Vai sobrar quantos milímetros sem fazer canal? Vocês acham que isso é
É pouco comum? Brincadeira, gente. Isso acontece demais da conta. Neguinho que acha que pode fazer canal sem radiografia de diagnóstico. Que acha que pode fazer canal sem fazer várias radiografias, que nós vamos ver que no total são 5, da primeira até a última radiografia final, são 5 no total, tá? No total de radiografia que nós temos que tirar. Então nós vamos ver a importância de cada uma dessas radiografias. Certo? Outra coisa importante dos caninos. Lembram que quando vocês aprenderam a fazer anestesia, ou não aprenderam? Aprenderam, né? Anestesia. Uma das anestesias que vocês aprenderam é a infraorbitária, ou que usa o forame infraorbital como referência, que é a anestesia alveolar superior, média e anterior, tá? São duas que usam essa referência aqui para fazer anestesia. Então, nós temos aqui o forame infraorbitário, onde passa o nervo infraorbitário, tá? Que está muito próximo dos caninos. Então, se esse canino, que a raiz dele vem cá perto do forame, tiver um abscesso ou infecção, o que pode acontecer? Eu posso também, bactéria dali, cair no forame, contaminar a artéria infraorbitária e eu causar uma infecção lá no cérebro. Olha só, gente, tanto que é importante isso. Vai para dentro do olho, tá? Entra pela órbita, tá? E pode causar uma infecção lá no nosso olho. Pode causar uma cegueira no paciente. Então, do mesmo jeito que a infecção, acontece se um aluno enfiar uma lima. Vamos supor que um canino superior, ao invés de 30 milímetros, ele apresenta 26 milímetros, 27. Pode ter canino com 27? Pode. A minha lima é 33. Ah, não, isso é canino? Eu já 31, né? Eu vou enfiar 31 logo, eu sei que é grande. Se eu passo a minha lima do ápice do dente, eu posso atingir o forame infraorbitário. Eu posso lesionar o nervo infraorbitário. E com isso eu posso causar uma perda de sensibilidade, um bloqueio dessa região de pálpebra, tá? Lembra quando vocês fazem anestesia aqui nessa região, a pálpebra inferior fica morta, o lábio fica dormente. Tudo isso você pode causar se você não souber fazer a anestesia correta. Correto? E os caninos? Também tem inclinação da raiz para palatino, né? Assim como nós falamos lá das inclinações das raízes, todos apresentam a raiz para palatino e também para distal. Repare uma outra coisa importante. Os caninos superiores apresentam um abaulamento, ou seja, uma carga enorme na região, na região cervical. Olha o tanto que é volumoso. Quando você olha isso aqui tão volumoso assim, você fala assim, ixi, esse dente aí tá fácil de fazer. Mas acontece que tem um lado perigoso. Depois que ele passa do terço cervical e médio, ele pode provocar um afunilamento, você vai ver nos próximos slides, que muitas vezes a gente chama de rabo de taruíra. Sabe aquele bichinho que fica lá no teto, comendo insetos? E um rabinho fininho, cônico e fininho? Exatamente. Em que um canino superior, que é um dente robusto, grosso, você imagina, esse dente eu vou instrumentar a lima 60, 70, 80 nele. E, no entanto, você às vezes não pode passar da 25 ou 30. Por causa da curvatura e do afunilamento dela. Então nós vamos ver aqui, ó, características disso na frente. Lembra-se, deixa eu voltar aqui e apagar esse aqui, que eu quero mostrar outra coisa importante. Olha, o que nós falamos sobre remoção de teto? Repare aqui, ó, isso... Deixa eu mudar a cor de novo aqui, botar um azul. Ó, isso aqui tem que ser tudo removido sem tocar a incisal, tá? Aqui também, ó. Isso tudo aqui, ó, vai ser o meu acesso a esse dente. Mesma coisa. Inicia perpendicular à face palatina, tá? Vou mostrar aqui. Ó, quando eu removo o teto, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar um losango, desculpa.
losango, tá, gente? Ah, professor, mas a forma de contorno do canino lá no livro estava escrito ovalado. Por quê, gente? Na endodontia não existe ângulo desse jeito aqui, ó. Porque ângulos causam retenção de bactéria. Todos os ângulos na endodontia são arredondados. Quem já foi em hospital deve ter observado que o encontro do piso com a parede, em hospitais planejados, lógico, ele é assim, ó. Aquilo que a gente chama de rodapé, nos hospitais, ele tem que fazer isso. Para quê? Para facilitar a limpeza. Se tiver aquela quina 90 graus, ali vai dar retenção de bactéria, de sujeira, tá? Então, o piso tem que ser feito assim, ó, em arredondado. Quando eu tenho um losango de ângulos arredondado, vai formar o quê? Um ovo. Por isso que se fala forma ovalada, tá? Mesma coisa, abaixo do cingo, o cingo está aqui, abaixo do cingo, perpendicular à face palatina, até a metade da distância, vestíbulo palatina. Metade é aqui, ó. Eu venho com a broca até aqui, paro e mudo a direção para cá. Então, duas direções, para cá, depois para cá. Não posso esquecer isso, gente. Ponto de eleição, forma de contorno, direção de preparação e forma de conveniência e pré-cavidade, tá bom? Essa sequência é certeza que vai cair em prova. Certo? Aqui de novo, ó. Ponto de eleição, tá? Passo a pré-cavidade mais ou menos assim, já sei que ele é ovalada, né? Passo a pré-cavidade, penetra minha broca nesse sentido aqui perpendicular, até metade, depois eu vou em direção ao longo do dente. Fiz a forma de contorno, aqui, ó, pré-cavidade, fez pré-cavidade, rompeu aqui, ó, rompeu aqui. Agora faz o movimento de tração. Ó, isso tudo aqui eu tenho que remover, ó, aqui, sem tocar. Eu não posso fazer isso não, ó. Isso aqui não, tá? Pelo amor de Deus. Tem que ser para cá. Ah, professor, mas se for para cá, como é que eu vou entrar com a minha broca aqui, com a lima aqui? Por isso que vocês vão aprender na próxima aula que eu vou ter que tirar um pouquinho mais, às vezes, de cá, para compensar esse desgaste da incisal que eu não posso fazer. Desgaste da incisal não deve ser feito. Lembre que a incisal do dente é a parte mais importante. Ele funciona como uma viga de sustentação. Ele que une os 3 lobos dentais. Ó, eu tenho um lobo aqui, eu tenho outro lobo aqui, eu tenho outro lobo aqui. Lá na vestibular, né? E na palatina eu tenho essa bossa que é considerado o 4º lobo. Todo dente tem 4 lóbulos. O único que tem 5 lóbulos é o primeiro molar inferior, que é um dente pentacuspidado. Continuando, dando sequência. O que eu falei? Que os caninos e também os incisivos laterais, e nós vamos ver também que os incisivos inferiores apresentam bastante concrescência, e essa concrescência deve ser removida, lógico, estudada, mas não remover demais, ó, de maneira que a minha lima penetre livre, leve e solta até esse ponto aqui, que é o início do terço apical. Então, se eu traçar um ponto daqui até, desculpa, gente, até aqui, em linha reta, até aqui a minha lima tem que penetrar livre, leve e solto. Se eu conseguir penetrar a minha lima livre, leve e solto até ali, eu garanto a vocês 50% do canal tá pronto. Só vai sobrar para vocês instrumentarem apenas 4 milímetros apicais, que são justamente esse terço apical. Então, todo o trabalho que você teria para instrumentar tudo isso aqui, ó, manual, tá? Você faz todo esse preparo com as brocas de Gates Glidden, que nós vamos falar mais para frente, e aí vai sobrar para você fazer o serviço manual somente dessa parte aqui, do terço apical. Correto? Primeiro pré-molar. Tudo bem até aí, gente? Conseguiram entender? Tem quantas pessoas
conectadas, tem quantas pessoas dormindo? Consegui entender, professor. Eu tenho um detector aqui de quem está dormindo, viu? Por exemplo, aqui, ó, quer ver? Eu já vou falar quem é que está dormindo, ó, quer ver? Eu sei exatamente quem está dormindo, quer ver? Vou falar aqui, ó. Daniel, por exemplo, está dormindo. Ó. Tô não, professor. Tô aqui. Letícia. Letícia, acorda, Letícia. Ô! Aqui eu, professor. Luciana, acorda. Oi, Luciana? professor. Acordou. Tudo bem? Entenderam, então, essa parte? Pessoal, então veja bem. Sim, professor. Nós vamos passar agora para os premolares. Qual a principal característica dos premolares? Para a nossa situação de agora. Olha que nós vamos ver agora uma coisa bem diferente dos outros que nós vimos até agora. O que vocês acham que esse dente aqui vai chamar mais atenção na hora que eu for fazer acesso a ele? Os números de canais. Muito bem. Número de canais. E quando eu falo número de canais, eu tenho que observar uma outra coisa importante. Se eu tenho um dente com um canal só, eu entro lá no teto, eu rompo o teto, e se eu pudesse entrar dentro do dente, eu consigo olhar lá o forame apical. Vamos imaginar assim, né? Se o dente fosse reto. Correto? E nos premolares? Se eu romper o teto e enfiar a cara lá dentro, assim, e olhar lá dentro, o que eu vou ver? O assoalho? Assoalho da câmara pulpar. Muito bem. Quem falou? Eu não vi aqui falando. A Tamisa. Tamisa. Ó, Tamisa. Muito bem. Então, veja bem, gente. Se eu tenho um assoalho, é como se eu tivesse, olha só, eu estou aqui em cima no piso aqui de casa, certo? É como se eu estivesse olhando ali para o lado, ali, estou vendo um buraco ali, olhando lá de cá, outro buraco aqui. Mas eu estou aqui no assoalho. Se eu quiser entrar naquele canal vestibular, eu vou ter que pular ali, e se eu quiser entrar no canal palatino, eu vou ter que pular ali. Então, esse assoalho seria a base da entrada dos canais radiculares. E qual a característica desse assoalho? Olha nessa imagem aqui do lado. Qual é a característica do assoalho? É aquilo envolvendo côncavo, isso? Côncavo seria assim. Então, Convexo, então. Lembrou da música do Fábio Júnior, né? Entre côncavo e convexo, não é isso? Tem um negócio, ou é do Roberto Carlos? De quem que é essa música? O encontro do côncavo e do convexo. Quem é romântico sabe. Então, gente, a convexidade do assoalho da câmara pulpar é extremamente importante. Olha só. Repara aqui. Se eu entro com a minha broca, com a minha lima, e ela bate aqui no assoalho, se ele é convexo, o que ela vai fazer? Ou ela vai desviar para cá, ou ela vai desviar para cá. Correto? Se esse assoalho não fosse convexo, fosse côncavo, a minha broca ia bater aqui e ia agarrar aqui. Correto? Então, para que serve? Qual a importância? Importância da convexidade do assoalho da câmara pulpar. Para não quebrar a lima quando enfiar e for no canal, meio que deslizar ela? Isso, para não quebrar não. Nos ajuda na localização dos canais radiculares. Então, nesse caso dos premolares, eu tenho 2. Mas e no caso de 3, de 4, de 5, de 6 e até 7 canais? Imagine se você tivesse que abaixar, se for superior, abaixar e ficar olhando lá dentro, botar uma lupa para você enxergar onde que é o canal. Não, gente, eu não faço nada disso. Eu pego simplesmente a lima, dobro a pontinha dela, e nem preciso olhar, eu enfio a lima lá dentro, eu já sei que o vestibular está para vestibular, que o palatino está para palatino. Se tiver um terceiro, eu já coloco na localização. Quando a lima bate no assoalho, o assoalho já desvia.
já me ajuda a localizar os canais. Entenderam isso? Então, devido a essa importância da sua convexidade, eu posso alterar essa forma? Eu posso pegar a minha broca e tocar essa parte convexa e transformar ela numa parte plana? Isso Não. vai ser bom para mim? Isso vai ser péssimo. Vai ser bom, não vai ser péssimo para mim. De maneira alguma eu devo alterar a forma convexa do assoalho da cama pulpar. E quando eu não, como eu não posso alterar essa forma, ela tem que ser protegida, a queridinha do endodontista, tá? Agora veja bem, imagina você ter que entrar, olha lá no desenho. Vamos imaginar então esse desenho aqui, né? Vamos imaginar que a minha broca tá vindo aqui. Quando eu rompi o teto aqui, ó, o que eu falei com você que acontece quando cai no vácuo? A tendência é e a broca vai e toca aqui. Não é isso? E se a broca tocar aqui, rodando em alta rotação, uma broca diamantada, super afiada, novinha, rodando em alta rotação, o que vai acontecer na hora que ela tocar isso aqui? No mínimo, ela vai desgastar. Se não perfurar, né? Se perfurar, acabou. Caixão e vela preta. Tá? Mas se eu só escorreguei e toquei, o mínimo de estrago que eu posso causar nesse assoalho é o quê? Desgastar aqui e transformar essa convexidade numa peça plana. Aí pronto. Vai me dar muito mais trabalho na localização dos canais radiculares. Conseguiram entender isso? Sim, professor. Ok. Então, veja bem, se vocês conseguirem entender isso, vocês agora vão me ajudar a entender. Imagina aqui, ó, eu estou bem aqui. Eu sou esse boneco aqui, estou de boné, aqui está meu braço, tem minha perna. Estou olhando de cima, tá? E aqui na minha mão tem uma bola de tênis. Tênis de mesa não, tênis mesmo, tá? Aqui eu tenho como se fosse uma cesta e aqui eu tenho outra cesta. Correto? Aí eu viro para vocês e falo assim, olha, se esse boneco aqui fosse qualquer um de vocês e alguém falasse assim, ó, você vai ganhar R$1.000 se você jogar essa bola e acertar sem tocar no aro dessa cesta. Não pode tocar. Beleza, professor, mas você pode escolher ou essa A ou essa B. Não pode tocar no ar, tem que entrar de chuá. Qual que vocês escolheriam para jogar a bola? O A. Ué, professor. Por quê? Porque tem mais possibilidade de acertar. Ou seja, menor chance de tocar no aro. Menor chance de tocar nas paredes circundantes. Então, se eu tô com a minha broca aqui, ao invés de eu vir com ela reta, eu inclinar, qual que é maior? Esse ou esse? O palatino ou o vestibular? Tá de cabeça para baixo o dente, tá? Mas imagina, então. Palatino. Ou... Então, sempre que eu estiver com a minha broca, ponto de eleição aqui, aí eu vou olhar direção de preparação. Qual vai ser a minha direção de preparação? Em direção ao canal. Canal? Palatino. Palatino. Ah, professor, o que é o palatino? Não entendi bem esse trem, não, senhor. Porque se eu for com a minha broca no canal vestibular, mesmo o professor Henrique, que já tem uma mão mais treinada, já tem 30 anos que faz canal,
30 e um pouquinhos a mais, ele corre o risco de desgastar parede desnecessária. Ou, pior, tocar no meu assoalho, alterando a forma convexa, que seria a forma ideal do assoalho para me ajudar na localização dos canais radiculares. Consegue entender isso, gente? Então, se perguntar na prova assim, ó, eu tenho certeza que o Jonathan vai fazer essa pergunta. Qual o ponto de eleição e qual a direção de trepanação do primeiro premolar superior esquerdo? Aí ele vai colocar entre parênteses só para dizer que ele sabe. 24. Ai, professor, precisava ser o 24? Ah, o que tem? Não tem importância não. 24. Eu quero acertar o buraquinho do 24. Qual que é mais fácil? Eu venho nesse canal palatino ou no canal vestibular? Quem é que fez essa pergunta mesmo? Tá dormindo. No Palatino. Jonathan. Você falou Jonathan. Pois é, Jonathan. Então você vai mirar, ou seja, você vai colocar lá a resposta da questão que você vai colocar. A minha broca vai entrar no ponto central do premolar, ligeiramente inclinado com a broca para a raiz palatino. Por quê? Se você quiser espelhar, porque a raiz palatino, a entrada, não o canal mais, a entrada do canal é maior. Enquanto o canal vestibular é isso, o canal palatino é isso. Então eu vou ter menor risco de tocar nas paredes circundantes e principalmente no assoalho, que não deixa de ser uma parede circundante. Correto? E outra coisa, vocês vão ver na próxima aula, quando a gente estiver aprendendo a acessar o canal palatino ou os canais radiculares, eu não vou tocar com a minha broca aqui. Eu vou enfiar a broca aqui e vou fazer isso, ó, para lá, ó. Sempre fazendo isso, ó. Como se estivesse penteando o cabelo só para cá. Ó, eu parto o cabelo para cá. Então eu não vou pentear o cabelo para lá. Vai ficar uma onda aqui, ó. Eu tenho que partir o cabelo para cá. Então eu tenho que cortar para cá, porque aqui é o meu assoalho. Eu não posso tocar. Então eu sempre vou enfiar minha broca fazendo um movimento para palatino. Se eu considerar essa raiz aqui palatino. Correto, gente? Entenderam isso? Então o que eu tenho que entender quando eu estou falando de dentes posteriores, não só premolares, tá? Não vamos falar de molares agora, mas vale também para os molares. Dentes posteriores que apresentam mais de um canal. Dentes que apresentam mais de um canal apresentam dentro da grampa o assoalho. E esse assoalho é importante na localização dos canais radiculares. Ele tem uma característica que é a sua convexidade, que não deve ser alterada durante o acesso. E para que eu não corra risco de acessar e romper o teto, eu não desço com a minha broca reta. Eu sempre inclino ela em direção ao canal mais amplo, que no caso dos dentes superiores, canal palatino. Ficou alguma dúvida disso? Bom, o premolar superior, você já deve ter feito o trabalhinho lá que eu pedi, se todos fizeram, para adiantar. Eles apresentam duas raízes, podendo apresentar também 3. É mais difícil? É. Não só isso aqui, viu? Já sabemos que essa porcentagem não é só de 2,4, não. Ela é mais de 15% que apresenta 3 canais. Ah, professor, mas você está discutindo com o livro? Isso aí foi tirado do livro do Machado, e lá um livro mais antigo também, que está falando essa porcentagem. Só que o seguinte, com o passar do tempo, a evolução das coisas, as lupas de aumento, as limas mais finas, o microscópio eletrônico, tudo isso nos ajuda e facilita a procura de novos canais. Então foi feito novas pesquisas e comprovado que hoje é muito comum o primeiro premolar superior apresentar 3 canais.
Tá? Muito mais comum do que 2,4%. Mas, graças a Deus, a maior porcentagem deles apresentam 2 canais. E outra coisa mais vantajosa, esses 2 canais, se eu mudar a cor que vocês vão enxergar, esses 2 canais apresentam a embocadura no terço cervical. Porque a dificuldade vai aumentar 200 vezes mais difícil se essa embocadura, ou seja, na hora que eu rompi o teto, eu vou enxergar os 2 olhinhos ali, os 2 canais. Assim é bom. Se esses 2 olhinhos estiverem lá no ápice, ó, já pegamos alguns canais assim. E eu confesso a vocês, muito complicado, tá? Então, quando eu acabei fazendo errado aqui. Quando esses 2 canais apresentam a bifurcação lá embaixo, o risco de tocar no soalho é menor, mas em compensação, achar essas 2 entradinhas aqui lá embaixo é muito difícil, tá? Muito, muito, muito mesmo. Eu prefiro fazer um molar com 3, 4 canais do que fazer um pré-molar que tenha a sua bifurcação dos canais lá no terço apical, como é o caso desse exemplo aqui. Vocês entenderam, gente? É como se eu tivesse que enfiar a mão dentro de um cano escuro e lá dentro tem que achar 2 buraquinhos. Ao invés desses buraquinhos estar logo aqui no início da boca da garrafa, aqui, ó, eu abri a garrafa e já estou vendo 2 buraquinhos. Então tem que enfiar lá dentro para me apalpar e achar. Certo? Então, olha só. Eu tenho aqui, o mais comum de acontecer é isso. Ó, canal mais amplo do que esse. Então, esse é o palatino e esse é o vestibular. Ó, a bifurcação está bem aqui na entrada do canal. Ótimo, esse é fácil de fazer. Esse também é fácil. Esse aqui já começou a dificultar. Esse aqui, então, já está dificilésimo. Existe chance, para ver. E esse aqui? 3 canais, ó. 1, 2 e o terceiro lá atrás, ó. Lá atrás. Aqui. Tá? 3 condutas lá, ó. Um canal aqui, outro canal aqui e outro canal aqui. Certo? Trifurcada, raiz trifurcada. Então, esse é o mais fácil, depois esse já é difícil, esse é muito difícil e esse também é muito difícil. Então, ó, quando eu tenho 3 canais, lembre-se, 2 ficam na vestibular e 1 fica na palatino. Olha, repare a curiosidade desse dente. Quando ele tem 3 canais, ele vai parecer um primeiro molar com a característica perimolar. O primeiro molar superior ele tem 2 canais na vestibular e 1 na palatino. Ó, 2 na vestibular, o mesovestibular, o disco vestibular, tá? E o palatino. Então, 2 na vestibular e 1 na palatino. 2 na vestibular e 1 na palatino. Então, os premolares também, quando apresentam 3 canais, 2 na vestibular e 1 na palatino. Tá? Isso é importante saber? Muito. Porque na hora que eu vou procurar, na hora que eu vou fazer acesso a um dente desse, se eu perceber que ele tem características de dente de mais de 2 canais, eu vou procurar esse terceiro canal aonde? Na face vestibular. No lado vestibular. Correto? Então, esse dente aqui é um dente fácil de fazer. Ó, rompeu o teto, eu já estou vendo a entrada do canal aqui. Ó. O teto vai ser removido assim. Ó. Aqui. Isso aqui tudo vai ser o meu acesso ao dente. E isso aqui, ó. Ó, repara que eu não posso deixar essa barriguinha de fora. Eu tenho que envolver ela. A parte de fora do dente tem que ser maior. E tentar evitar de tocar na púspula. Se tiver jeito, sim, mas eu tenho que tentar evitar. Certo? Então, ó, dentes superiores, pré-molar superior, eu tenho um canal vestibular e tenho um canal palatino. Tá? Podendo ter 2 canais vestibular e 1 palatino, no caso de 3 condutos. Ó, 3 condutos, 3 condutos,
3 condutos, 3 condutos. Tá? Numa lavada só, eu já estou te mostrando 4 dentes com 3 condutos. Pra você ter noção da importância disso. Tá bom? E como que eu vou desconfiar que um dente tem 3 canais? Pela radiografia. Quando eu olho na radiografia, o canal, a linha do canal está aparecendo assim, de repente ela some, aparece de novo lá embaixo, é porque ali está vendo uma bifurcação. Tá? Então, ó, canal vestibular, canal palatino. Forma ovalada. Certo? Agora vai mudar a coisa. Lembra que eu falei com vocês? Dentes anteriores, o teto é inclinado. É como se fosse aquelas casinhas de meia água. E o telhado é assim. Ó. Aqui está a parede, aqui o telhado é assim. Só meia água. Então o acesso é perpendicular. E o dente superior, e no dente com assoalho, ou seja, mais de 2 canais, eu não tenho parede, face palatina. Eu tenho face oclusal. Então, se eu tenho face oclusal, o meu ponto de eleição vai ser no meio, na parte central. Então tá aqui, ó. Parte central. Eu começo na parte central, e aí eu sei que tem 2 canais, um vestibular e um palatino, e eu sei que tem que contornar os 2. Na hora que eu estiver fazendo a minha pré-cavidade, ó, eu faço a pré-cavidade. Antes de cair na campar, eu direciono a minha broca para o canal palatino, o mais amplo. Abriu, caiu aqui, ótimo. Veja bem. O que a gente fazia no dente anterior assim que rompia o teto? Fazia movimento de tração. Nesse caso, se eu ficar enfiando a broca e puxando, eu corro o risco de tocar no assoalho. Então, existe para fazer o acesso, ou seja, o rompimento, a remoção do teto da câmara pulpar, uma broca chamada endo-Z. Nós falamos lá no início que essa broca endo-Z, ela é uma broca cilíndrica, ó, que é a parte que fica no motor, e essa é a parte toda cortante aqui, de aço, e na pontinha dela, ela tem uma coisa aqui importantíssima. Uma bola, que é uma esfera de tungstênio, que não deixa a lâmina cortante encostar aqui. Ou seja, ela não tem ponta ativa. Eu posso encostar essa broca no quadro negro e ligar, ela vai ficar girando ali e não vai cortar. Agora, se ela fizer o primeiro buraquinho, de lado, ela corta bem. Ela vai, faz um rombo. Então, eu só vou iniciar o trabalho com essa broca depois que eu romper o teto. Ó, eu quebrei aqui, rompi um pedacinho do teto, aí eu pego essa broca, enfio aqui dentro. Como ela não tem corte na ponta, eu posso encostar a assoalho com ela, que ela não vai cortar aqui. Não tem importância. Então, eu enfio ela sem dó. Ó, enfio sem dó. E faço isso, ó. Faço contorno, passando ela nas paredes circundantes. E aí eu vou ter a minha forma de contorno, ao mesmo tempo que eu estou removendo o meu teto da câmara pulpar. Então, gente, se vocês entenderam isso, vocês devem ter percebido que é muito mais fácil remover o teto de dentes posteriores do que de dente anterior. Não é? Ou seja, com essa broca aqui, já que ela tem uma guia, uma ponta que não corta, eu posso fechar o olho, enfiar dentro daquele buraco e fazer isso, ó. Ó, de olhos fechados. Eu sei que um canal tá lá, outro aqui, então eu enfio a broca e faço isso, ó. Pronto. Acabou. Correto? Isso, para mim, já está removido o teto. Ou seja, eu já descobri a minha forma de contorno. Correto? Então, vamos lá. Ah, professor, mas o slide está mostrando errado. Tá certo, você tem razão. Mas aqui, eu disse a vocês, nós não vamos obedecer o slide. Vamos aproveitar o slide só por causa das figurinhas. Tá? Então, vamos destrinchar aqui. Como é que vai ser? Como é que nós vamos fazer? Eu disse a vocês que nós vamos iniciar o preparo com a broca esférica,
Vamos fazer a pré-cavidade, tá? Vou mudar a cor aqui. Fazer a pré-cavidade, ó. Fez a pré-cavidade. Antes de acessar, eu vou inclinar minha broca para o canal palatino. Pá! Rompeu. Opa, parou. Não uso mais a broca esférica. Tiro a broca esférica, descarto ela ali na mesinha, tá? Coloco a minha broca endosê. Qual que é a característica dela? A broca endosê não tem ponta ativa. Não, essa aqui não é a endosê, viu, gente? Isso é a esférica. Esses desenhos são antigos. Aí a gente pega a endosê, enfia a endosê no buraquinho e faz o quê? Somente circula, pronto, tá resolvido. Tá bom? Vou mostrar mais na frente outros slides. Ó, ponto de eleição, ponto central, fez a pré-cavidade, enfia a endosê aqui e faz isso, ó. Bom, emendou aqui, ó. Pá, arranca o tampão, ficou o quê? Essa forma de contorno aqui. Quando coloca a lima no canal, coloca a lima no outro. Se a lima estiver encostando a beiradinha aqui, eu tiro mais um pouquinho e transformo a minha forma de contorno em forma de conveniência. Correto, pessoal? Então, ó, pré-cavidade, rompeu. Opa, rompeu. Não posso tocar no soalho. Agora eu pego a endosê e enfio. Aí sim, você pode tocar no soalho. Ela não vai cortar. Ela só corta de lado, ó. Ela vai cortar aqui, ela vai cortar aqui, e aqui no soalho ela não vai cortar. Beleza, pronto, acabou. Achei a minha forma. Correto? É mais fácil ou não é? O que vocês acharam? Lu? É mais fácil. Fácil, né? Muito bem. Não esqueça de botar o presente aí, viu, gente? Para depois eu ter uma prova de que vocês estiveram na minha aula. Ó, nesse slide aqui, vejam de novo a concrescência aqui, ó. Ó. Eu posso deixar isso aqui? Gente, na hora que eu enfiar minha lima aqui, ela vai bater nessa barriga aqui, ó. Ó. Eu não sou um cara que tem barriga, mas faz de conta que eu tenho. Tá bom? Sou um cara muito esbelto, sabe? Se a minha lima vem aqui, ela vai fazer o contorno na barriga. Então eu tenho que tirar essa concrescência para a minha lima entrar reta. Reta, livre, leve, solta. O premolar, como característica inicial, ele apresenta isso, ó. Se eu enfio minha lima dentro desse canal aqui, ó, ela vem para cá, ó. Por que ela vem para cá? Ela vem para cá porque essa parede aqui, essa concrescência aqui, empurra ela para lá. Na hora que eu faço o meu preparo, eu tiro essa concrescência, tiro aqui em cima, e aí a minha lima não entra mais assim, ela vai entrar agora aqui, ó. E olha, lembra que a gente falou? Ponto inicial do terço apical, eu traço uma linha reta até a face externa. Então, essa vai ser a minha linha. Se eu botar uma régua aqui, ó, vocês não estão vendo, mas eu estou botando a régua aqui, eu vou traçar retinha, ó, aqui, ó. Deixa eu de novo apagar, fazer de bonitinho. Ó. Ó, tô colocando uma régua aqui e vou traçar. Tô falando assim. É aqui que eu tenho que traçar a linha reta. Ó. Seria mais ou menos isso, tá? O outro canal aqui, ó. Correto? Então, essa linha aqui, ó, deveria ser, lógico, a gente vai compensar depois, para não romper a borda, a ponta cúspide. A gente vai compensar esse aqui para cá, esse aqui um pouquinho para cá, desgastando um pouco mais aqui, para fazer o desgaste compensatório, que nós vamos ver na próxima aula. Mas conseguiram entender como é que eu preciso? Eu preciso de fazer a penetração da minha lima em linha reta. Se eu conseguir acessar até o início do ponto aqui em linha reta, gente, vocês não têm noção o que é isso. Eu falei isso e vou repetir a vocês. Eu estou cansado de receber
dentes que o colega ou o ex-aluno iniciou a instrumentação, não deu conta de fazer o canal, porque falou assim, o canal é muito curvo, não consigo fazer. Se esse paciente foi encaminhado para mim, eu pego a minha broca endosê, só melhoro o acesso, faço uso das gates para fazer o preparo do terço cervical e médio, que é esse desgaste aqui. Se eu fizer só isso e devolver o paciente lá para o colega, ele está conseguindo terminar o canal. Só isso, gente. Não precisam de fazer mais nada. Por quê? Para que eu consiga trabalhar nesse terço cervical, eu preciso de ter um bom acesso ao dente, uma boa divergência, um bom preparo. Tá? Vocês vão ver na prática como é que isso é bem interessante. O segundo premolar... Opa, desculpa, apertei aqui sem querer. O segundo premolar superior, ele parece muito com o primeiro premolar. Só que ele tem uma grande porcentagem de chance de ter um canal só. Às vezes ele tem 2 canais, mas se encontram no mesmo forame. Se encontram no mesmo forame, a gente pode falar que esse dente tem um canal só. Tá? Mas você instrumenta um canal, instrumenta o outro, obtura um canal e obtura o outro. Mas no mesmo forame. Tá bom? Então, o segundo premolar não tem uma característica mais complicada. Ele é um dente mais tranquilo de fazer, principalmente quando ele tem um canal só. Tá? Então, aqui, ó. Aqui inverte. 90% tem apenas um canal. E apenas 2%, na verdade, é um pouco mais que isso, tá? Chega a uns 10%, ele vai apresentar dois condutos. Então, quer dizer, não é tão ruim a proporção, mas é. Tá? Então, nós temos que saber que isso pode acontecer sim. Tá bom? Então, aqui, olha. Olha, um canal aqui, outro canal aqui, mas eles se encontram num forame só. Forame único. Então, eu posso dizer que ele é um canal só. Professor, mas e essa ilhota de dentina? Eu não posso limpar ela e formar um canal só, não? Não. Essa ilhota é responsável por esse estrangulamento que tem aqui, ó. Se eu tentar remover ela, eu posso causar um rasgo na raiz. Dependendo da região aqui, vai ser assim, ó. Lembra que eu falei que forma 8? Ó, é assim, ó, o dente. Então, esse estrangulamento aqui, se eu, dependendo da broca que eu usar, eu posso causar um rasgo. E aí, quando eu for cimentar, o cimento vai vazar por aqui. E se isso acontecer, provavelmente, esse canal não vai ter sucesso. Correto? Mesma coisa. Ponto de eleição no centro, tá? Ovalado. Você vê que é um ovalado menor, tá? Mas é ovalado. Ah, mas se tiver 2 canais? Bom, se tiver 2 canais, ele vai ser um pouco mais ovalado. Como é que eu vou saber que ele tem 2 canais? Aquilo que eu falei para vocês. Técnica de Clark. Ó, lembre-se disso, técnica de Clark, hein? A cada prova isso. Olha aqui, ó. Um canal aqui, uma raiz ali, outra raiz aqui. Nossa, pessoal, mas eu não estou vendo essa outra raiz sua, não. Talvez você não vai enxergar, porque você tem a visão clínica que eu já tenho. Isso é treinamento, tá, gente? Não desespera, não. Eu não quero fazer canal, não estou enxergando. O professor está falando que tem 2 canais. Eu não estou enxergando 2 canais, não. Se você observar bem aqui, ó. Eu tenho um canal aqui. Eu tenho outro canal aqui, ó. Tá? Então, mesma coisa. Como esse dente mais provável que tenha um canal, e quando tem 2, o assoalho é mais embaixo, eu posso tranquilamente ir com a minha broca reto. Tá? Principalmente se eu tiver minha radiografia diagnóstico, e nessa radiografia dá para me ver nitidamente a que nível que está o assoalho. Tá? E aí eu posso, com mais confiança, descer perpendicular e sem correr o risco de tocar no assoalho. Certinho? Gente, os dentes inferiores, os anteriores, vão ser a mesma coisa que os superiores. Vou passar rapidinho, tá? Pra gente ganhar tempo. Bom, prometi não passar de 9 horas, né? Vai dar tempo certinho até as 9. Tá? Então, os dentes inferiores. Os centrais, o lateral e o canino,
a forma de acesso é a mesma. Perpendicular à face palatina e depois ao longo do eixo do dente. Lembre-se, o teto desses dentes é aquele de meia água, igual aquelas casinhas mais simples, tá? Não tem face oclusal, eles têm parede palatina. É a mesma coisa que os superiores, tá? Então vamos lá. Repare aqui, ó. Ponto de eleição. A forma de contorno triangular de base voltada para incisal. Ó. Ponto de eleição lateral. Forma de contorno. Não mandei fechar, caramba. Ah, meu Deus, fechei. Só um minutinho. Vou ter que compartilhar de novo, né? Acho que vocês perderam aí, né? Um minuto. Ok. Então vamos lá. De novo. Estão acessando já? Então veja bem. Ó, ponto de eleição, símbolo, forma de contorno, triangular. Pessoal, mas está parecendo triângulo, não, está parecendo ovalado. Por quê, gente? Lembra do ângulo que eu falei com vocês? Em endodontia não existe ângulo formado. Todos os ângulos devem ser arredondados, tá? Então, se é ângulo arredondado, a aparência vai ser o quê? Aparência de ovo, ó, um lado maior do que o outro. Aqui seria, vamos supor, um triângulo assim, ó. Se eu arredondar os ângulos, vai formar o quê? Ó, um ovo. Menor, maior. Aí vai ficar assim. Ovalado. Correto? Então, vamos lá. Bom, nos dentes, então, incisivo central lateral, o que nós temos que observar no central? Extremamente importante. Incisivo central inferior apresentam, na maioria das vezes, dois canais. Dois canais. Ah, professor, está falando 41%. Em 80% deles apresentam dois canais. Professor, mas eu nunca achei dois canais. Eu trabalhei com dentista, eu também não lembro dele ter falado que incisivo inferior tem dois canais. O segundo canal fica debaixo do cíngulo, tá? Então, na hora que vocês forem fazer o acesso a esse dente, lembre-se de procurar embaixo do cíngulo o outro canal, tá? Outra coisa, o ápice apresenta também uma lâmina óssea voltada para vestibular, tá? Então, dois condutos. Olha só, um canal está aqui, você normalmente acha esse canal, beleza. O segundo canal fica aqui, ó. E são separados, ápice diferente, forame diferente. São dois canais individuais. Procurem sempre o segundo canal. Quase sempre vai ter. Olha só, gente. Ó, quando você vê a imagem radiográfica e some o canal depois que eu tiro embaixo, desconfiem disso. Tá bom? Aqui, ó. Aqui o outro canal, ó. Um canal aqui. É o que todo mundo acha. Instrumentou, obturou. Nossa, pessoal, que coisa linda esse canal que eu fiz, olha só. Aí vai ver, tem outro canal aqui embaixo que não foi descoberto. Isso pode causar um problema futuro, porque nesse canal que não foi obturado, vai ficar restos de bactéria, vai ficar lâmina dentinária, sujidade, e isso vai causar uma recontaminação do canal. Lembra que eu falei com vocês que esse dente ia ter muita concrescência? Por que concrescência? São dentes muito achatados no sentido mesodistal, tá? Então, gente, isso tem que tomar muito cuidado.
E no lingual, aquela concrescência que eu já falei também para vocês, a parede palatina, ou no superior e no inferior, parede lingual. Essa é lingual e essa é vestibular. Forma de acessar perpendicular à face palatina, até a metade da distância vestíbulo lingual, seria aqui, depois ao longo eixo do dente. Lembrando de fazer a pré-cavidade, e na hora que romper o teto, movimento de tração. Pelo amor de Deus, tá, gente? Não esqueçam disso. Ponto de eleição, pré-cavidade, rompeu, movimento de tração, forma de contorno e forma de conveniência. Então, incisivo central e inferior, 2 canais. Incisivo lateral, nem sempre tem 2 canais. Aliás, raramente. Olha aqui, ó, o segundo canal fica aqui, ó. Para você achar esse canal, você tem que desgastar muito aqui, ó. Quase rompeu o símbolo todinho para você descobrir esse canal. Normalmente a pessoa vem, acha esse canal, instrumenta, obtura e pronto. Parece 6 meses depois o paciente com dor nesse dente. Tá incomodando? Tá. A mesma coisa. Caninos inferiores. Quase sempre tem 2 canais, 2 raízes. Não esqueçam disso. É muito comum canino inferior, 2 raízes separadas, tá? Individuais, e apresentam 2 canais individuais também, tá? Ah, professor, mas eu nunca ouvi falar isso. Pois então fique sabendo agora. Também é um dente longo, nós falamos que ele é a exceção da regra, não tem 21 milímetros, ele apresenta 25 milímetros, tá? E nesses 25 milímetros, nós sabemos que pode apresentar 2 canais ou 2 raízes. E quando ele apresenta 2 canais, gente, ele, lógico que com isso vai ter um assoalho, e isso vai dificultar a nossa endodontia, tá bom? Lembre, sempre antes de passar o orçamento, conferir a cama, o ambiente de trabalho seu, tá? Se tem um canal, tem 2 canais, se é atrésico, se não é, se tem... Examina a radiografia, vê se não tem reabsorção interna, reabsorção externa, se não tem pérola de esmalte, se é conjugar... como é que fala? Esqueci o nome. Se os dentes são colados só pelo cimento, se são colados pela polpa, se tem mistura de sangue nos dentes. Isso é importante saber, tá? Alguém fala aí? Esqueci o nome, gente. Ó, um canal, outro canal. Ah, mas aqui se encontraram, tudo bem. Mas eu tenho que instrumentar os 2 separados. Esse, depois instrumento esse. Na hora de obturar, aí muda um pouquinho a regra. Mesma coisa, acesso perpendicular à face palatina, tá? Forma de contorno, pré-cavidade, rompeu, movimento de tração, tá? Não esqueçam disso. Lembra, canino inferior também é assim como central inferior, com crescência dentinária, eu preciso fazer desgaste compensatório. Primeiro pré-molar inferior. No primeiro pré-molar superior, foi o primeiro dente que nós chegamos no conhecimento do assoalho dental, não foi? Então, no primeiro pré-molar inferior também, nós podemos ter 2 ou até 3 canais. E curioso, no pré-molar inferior, quando ele apresentar 3 canais, nós temos que lembrar que esses 3 canais, 2 ficam na vestibular e 1 na lingual. Diferente dos molares inferiores. Lembra? Os molares inferiores apresentam 3 condutos. Só que 2 condutos ficam na raiz mesial e 1 na distal. Aqui não, no premolar, quando tem 3, 2 ficam na vestibular e 1 na lingual. É igual ao superior, tá? Cuidado com isso, porque se você ficar procurando canal 2 na mesial, você pode romper. E aqui chegou onde eu queria falar sobre o acontecido hoje. O dente que foi causado o problema era um
Pré-molar inferior. Não era o primeiro pré, era o segundo. E qual foi o erro do colega? Eu sei que acidentes acontecem, tá? Mas coisas podem ser evitadas. Aqui estava o pré-molar inferior. É um dos motivos que eu vou falar aqui agora, tá? Deixa eu falar primeiro. Peraí, só um pouquinho. Vai observando aí. Já eu falo. Peraí. Então aqui, ó. Primeiro pré-molar inferior, curso vestibular mais desenvolvida. A carinha do dente é redonda, tá? Podendo ter biotriradiculares, tá? Olha a porcentagem, 23% não é pouco, viu, gente? É muita coisa isso. E lembre-se que a gente falou, lá na inclinação, no sentido mesodistal, que eu botei as canetinhas assim, ó. Como é que eu coloquei o premolar inferior? Raiz para distal. Se a raiz está para distal, a coroa está para mesial. Então, esse dente, ele posiciona na boca assim. Exatamente assim. E o que o colega fez lá? Fez isso. Ele não lembrou desse detalhe aqui. E ele desceu com a broca assim. E perfurou aqui. A sorte que perfurou próximo da gengiva. Vai ter como restaurar esse dente. Tá? Talvez eu precise fazer um tracionamento, puxar ele um pouquinho. Mas olha o pior de tudo. Além de ter perfurado, começou a sangrar, ele achou que era a polpa que estava inflamada, enfiou a agulha aqui, no mesmo lugar que ele perfurou, anestesiou bastante. O que a anestesia faz? A anestesia causa isquemia, o sangramento parou, ele enfiou a broca mais ainda para poder fazer o preparo cervical, que vocês vão aprender para as aulas, ou seja, enfiou as brocas de Gates aqui. Isso tudo, gente, é como se eu estivesse enfiando essa caneta assim. Ó, enfia aqui na minha pele. Enfia e tira. O que vai acontecer com isso aqui? Vai ficar dolorido, vai doer na hora que enfiar. Aí ele enfiava anestesia, dava anestesia, depois enfiava a lima de novo. É como se eu estivesse enfiando agulhinhas aqui na minha pele. O que vai acontecer com essa região aqui no dia seguinte? Inchar. Vai ficar tudo preto, porque ocorre sangramento. É como se eu tivesse dado vários furos na minha face. Isso aqui tudo não sangrou na hora porque ele colocou muita anestesia, ou ela, não sei, tá? Falou o profissional. E aí isso aqui tudo ficou tudo dolorido, deu um abscesso. Quando eu fui abrir o dente hoje, que eu fui olhar, o dente não tinha nem acessado a cambubar. O dente está, apesar de estar tudo dolorido, tudo inchado aqui, poderia dizer assim, está inchado porque o dente estava necrosado, causou lesão. Não, ele não tinha achado a câmara pá. Ele não desceu aqui. Aí eu fui, localizei o canal, abri, instrumentei, tirei o nervo, aí depois eu restaurei essa região aqui, porque estava entrando saliva, mesmo debaixo do isolamento do dente. Então, gente, conhecer a anatomia do dente também é conhecer a inclinação do dente na arcada. Eu não posso deixar de... Me atrapalhei todo aqui agora, porque a mulher mandou um beijo para mim ali. Paixão. Então, gente, se eu souber, se eu esquecer que a raiz está inclinada, eu posso causar uma iatrogonia dessa. A sorte, gente, que o paciente foi compreensivo, entendeu, tá? Mas provavelmente essa paciente não vai querer voltar no colega ou na colega. Um erro bobo que poderia ser evitado um sofrimento maior para o paciente. Isso aconteceu ontem, o paciente passou a noite toda com dor, porque ficou dolorido, porque ficou várias perfurações no dente, né? E sendo que talvez não precisasse nem de fazer canal nesse dente. Que na hora que ele chegou, que eu fiz o teste de vitalidade, ele estava com vitalidade, mesmo com abscesso, certo? Por isso que eu preciso saber o que eu estou fazendo. Desculpa. Olha, primeiro premolar pode ter 2 ou 3. Peraí, gente, que eu estou tossindo. Deixa eu desligar aqui.
Tô falando mal não, viu? Tô falando só dando um exemplo para vocês prestarem mais atenção nesse detalhe. Olha só esse exemplo aqui, ó. Reparem que a raiz está inclinada para cá. Ó, para cá. O acesso desse dente é na fosseta mesial. Professor, o premolar superior não era no meio? Sim. Porque o premolar superior não tinha essa inclinação da raiz para distal. O meu acesso tem que ser aqui, ó. Eu não tenho que traçar uma linha reta, ó, daqui de fora até o início do terço apical. Se eu abrir no meio, eu vou traçar uma linha até aqui e depois eu vou inclinar para cá. Entende? Por que a importância de fazer o acesso no ponto correto? Olha só, esse dente aqui, ó, tá no meio, tá correto isso? Não. O acesso é aqui, ó, fosseta mesial. Tá? Nós vamos ver mais à frente o correto como é que é. Ó, também tá errado. Isso aqui são os livros mais antigos. Imagem antiga, tá vendo? Tá no meio. Não, não é no meio. É na fosseta mesial. Daqui, direção à raiz, à distal. Olha só, aqui, ó. O melhor exemplo é esse aqui, ó. Ó, aqui é a fosseta mesial, aqui é a distal. Se eu abrir aqui em cima, gente, eu vou ter que fazer isso e depois isso. Se eu abrir ali, eu já venho direto, ó. Se eu abrir aqui na fosseta mesial, eu já venho reto, ó. Olha o tanto que é mais fácil isso. Então, por isso que os premolares inferiores, nós adotamos o ponto de eleição na fosseta mesial. Ah, mas eu vi um livro na biblioteca de 1900 antigamente. Esquece. Estou querendo ensinar para vocês o que tem de mais novo. Então, ó, na atual endodontia, o acesso aos premolares inferiores sempre na fosseta mesial, porque vai ficar cônico aqui, ó. Correto? Então vamos lá ver o outro exemplo. Olha aqui, ó. Fosseta mesial. Tá? Se possível, preservar essa ponte de esmalte. Por quê? Qual a importância das pontes de esmalte do dente? A ponte de esmalte é que vai ligar, vai unir essa estrutura vestibular da estrutura lingual. Ela é a ponta de união. Se eu corto aqui, faço igual tá aqui, ó, desgastei demais, essa união aqui quebra, esse dente pode causar uma fratura no sentido vertical. Então, ó, fez a pré-cavidade, rompeu, depois que rompeu, broca endosê, enfia endosê, forma de contorno normal. Tá bom? Fácil, não é? Olha, se tiver concrescência, isso que nós vamos ver nas próximas aulas, mas tem que ter lembrado disso aqui, não pode deixar essas concrescências. Segundo premolar inferior, é mais fácil ainda, porque esse aqui raramente tem 2 ou 3 canais. Então, ou seja, rompeu ali na fosseta mesial, já pega a endosê e faz aquela bolinha. Por que bolinha, gente? Olha a cara do premolar inferior, como é que é. Olha aqui, ó. Redondo. Como é que é a premolar superior? Não vou voltar lá os slides, não, mas depois você volta lá à aula e você vai lembrar que o premolar superior, ele é assim, ó. Tem a cúspide K e depois tem a cúspide K. Ou seja, a forma dele é oval. Do inferior, redondo, então a forma vai ser redondo. Tá? Segundo o premolar inferior, 97% ele é uniradicular. Então não divide em 2 ou 3 raízes. Tá bom? Cuidado que eu tenho que ter com o segundo premolar inferior. Às vezes, gente, eu examino uma radiografia e vejo aqui embaixo uma imagem escura e eu falo assim, isso tem que estar com lesão. E eu confundo essa imagem escura com o forame mentoniano. Então, forame mentoniano não deve ser confundido com lesão apical nos premolares. Certo, gente? Então, muito cuidado. E se eu tenho forame mentoniano, eu tenho nervo mentual ou artéria mentual, veia mentual. Então, eu posso causar
a partir do abscesso aqui, lesionar um nervo desse ou até na instrumentação. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Ó, mentoniano pode ter uma parestesia. Ou, principalmente quando tiver que fazer cirurgia parodôntica. O que é a cirurgia parodôntica? É quando eu corto, faço a incisão no osso e faço a obturação de baixo para cima. Quando é que eu uso isso? Quando o paciente foi colocado uma peça protética, e essa peça protética, ou ela está difícil de remover, tá? Ou ela está bem feita. Ah, achou-se que o canal estava bem feito, radiograficamente estava, deu problema, vai ter que retratar o canal. Ah, mas a cerâmica acabou de cimentar. Tá linda, ficou esteticamente perfeita, ótimo. Então a gente faz uma cirurgia parendodôntica. Então a parendodôntica feita no premolar tem que ser muito cuidado por causa do forame mentoniano. Eu não faço. Pode ter 3 canais? Pode. O primeiro pré, tá? O segundo não. Lembrando-se que ponto de eleição é na fosseta mesial. Ó, olha aqui, ó. De novo, a inclinação para cá, para distal. Então eu vou abrir aqui, ó. Por que eu vou abrir no meio para fazer isso depois isso? Eu abro de cá. Certo? Gente, ficou claro isso para vocês? Agora seria agora os molares. Então nós não vamos falar de molares, porque vocês não vão ter molares só na endo 2. Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Vamos às perguntas agora. Nós temos um tempinho para perguntas ainda. Pode falar. Alguém quer perguntar? A gente não precisa voltar à apresentação, não. Soltou de novo aqui. Não, professor. Nenhuma pergunta? Ou o professor... É o trabalho mesmo? Oi? Ou das perguntas? As perguntas é para enviar até que dia mesmo? Até sábado. Eu vou elaborar as provas de vocês no sábado à tarde, mesmo que não seja aplicado na segunda-feira. Já quero deixar... Tá bom, obrigada. Nada não. Mesmo que a prova não seja aplicada na segunda, eu já quero estar com elas prontas no sábado. Porque se a coordenação encrencar, eu já estou com elas prontas. Não, e outra coisa, no meio da semana eu não quero preparar a prova, não. Eu vou deixar prontinha para segunda-feira, tá bom? Mas na segunda-feira nós vamos ter ainda mais uma aula e na véspera da prova, antes de começar a prova, a gente sempre dá uma meia horinha para tirar a dúvida de vocês, tá? E aqui eu queria deixar uma coisa bem clara, vou até desligar aqui a gravação, mas ninguém vai fazer pergunta? Posso parar a gravação aqui, porque eu vou falar outra coisa agora importante, mas que não precisa de estar gravado. Aliás, não deve. Vou interromper, hein?